Eu aprendi tanta coisa da Bíblia com Diante do Trono nos meus primeiros dias, sim. que hoje eu tenho uma preocupação muito maior daquilo que eu estou deixando em forma de canção. Você vai ler Salmo, você fala, não foi Ana Paula Valadão que escreveu isso? Cara, Foi Davi? foi, né? É bizarro. E assim, Salmo mesmo é um treco, cara, pensa nisso. Como um adorador, cantar a Bíblia é o mais poderoso que eu posso fazer. É melhor do que qualquer poesia. Qualquer coisa. É eu conseguir botar a palavra dentro de uma canção com uma forma graciosa. Ok, então a gente está falando de cantar a escritura. Agora, imagina você compor uma canção que virou escritura. É o Salmo. São canções que viraram escritura. Canções tão verdadeiras, Tão alinhadas com o alinhadas coração com do Deus, pai. que Deus falou, eu vou botar na Bíblia a Vou sua música. imprimir 5 bilhões. Né? Tipo assim, é um treco doido. Então, eu preciso ter cuidado, não no sentido de ter medo disso, mas de tipo assim, cara, Zelo, de fazer com propósito e consciência, né? Porque tem algo ficando para gerações que vão passar. Que Pode vão vir, ensinar algo errado, né? Tem canções minhas, hoje, eu me lembro que num programa de entrevista me perguntaram se eu tinha problema com música do Raimundo. Eu falei, cara, eu tenho muito mais problema com algumas músicas que eu fiz depois. Mas muito mais. É mesmo? Eu não toco no nome delas. Vai nem citar aqui. Por causa de uns erros teológicos bizarros, que, assim, talvez nem seja tão gritante, mas para mim, pra hoje, você, né? já ferrou, já não consigo cantar, tipo... Naquela hora trava, sabe? Tipo, eu falei, quer saber? Valeu, até aí. Deixa a ali. melodia ficou até legal, mas não dá. Então, assim... É a mesma coisa que o pregador. Você pega umas mensagens lá você atrás. fala, não, o senhor apaga dos ares. E o pior é que agora fica tudo registrado, né? Hoje em dia tá fogo. Meu Deus, cara, porque antes você pregou ali no sábado pros jovens ali, beleza. Aqueles 200, 100 ali que estão complicados na vida agora. Agora não, cara, e Tem fica. gente acessando lá, né? Que nem eu tive num programa de entrevista agora do The Noite, né? Eu e a Ali. E a Ali nunca tinha ido a um programa desse, né? E assim, eu sou aquele cachorro mordido de cobra. Eu tenho medo de linguiça, entendeu? Sabe, tipo assim, eu já apanhei tanto nesses ambientes. Das perguntas? O ambiente, de você, ambiente. cara, tipo assim, não o Danilo. O Danilo ele sempre protegeu a gente demais, eu sou muito grato a ele. Mas de você ir para um programa de TV, e agora eu não represento mais a mim mesmo. Se fosse só eu, vai lá e fala um monte de besteira, de palavrão e não sei o que nem era no passado, e se lasca todinho. Mas quando você representa Jesus... Aí eu consegui fazer essa analogia para ele. Eu falei, amor, é o seguinte, ó. Você está na Copa do Mundo, é a final e foi para os pênaltis. Pronto, você vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo. Se você chutar para fora ou na trave, cara, não vão esquecer. Seu nome vai ficar na história. Na história, entendeu? Uma na trave que você der ali, cara, é tipo... Agora, se você fizer o gol, você é herói. Agora, cobrança de pênalti, em primeiro lugar, não tem drible, não tem firula. Não inventa. Feijão com arroz. Pum! É forte no canto. Acabou. Não tem erro. E outra coisa, não é loteria, é treino. Então, se prepara. Pensa em tudo de cabuloso que podem vir te perguntar. Se prepara. Não deixa a emoção. Guarda o coração. E só vai. Tá ali, tá, só tem um goleiro, um golzão enorme. Vai. Você não tem que inventar nada, você anda com Jesus, você sabe o que falar dele. Sim. Pronto, vai. Entendeu? Às vezes a gente tenta, né? Floreia, quer lacrar. Quer lacrar, que fala umas palavras difíceis. Não inventa, não quer aplauso, quer ser legal. Você está diante de 20 pessoas que não tem nada a ver com a multidão que você representa. E você quer um aplauso de 20, você acha que vale a pena trocar uma coisa por outra? Não é hora de ser legal. A gente não está num tempo de ser legalzinho, entendeu? Sim. Quando tudo cobra isso. Então, assim, será que tem gente disposta a sofrer o dano? Né? Porque, assim, em alguns momentos você vai se lascar. E vai mesmo. Hoje em dia, qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa hoje, lascou. E se não falar, lascou também, porque devia ter falado. Então, apanha pelo que falou, porque não falou, deixou de falar. É um ambiente meio doido. Que doideira, mas é o que você falou também, um chute certo. Acabou. Né? Porque como aquela entrevista, acho que foi no Serginho, né? Repercutiu tanto, né? Os cortes, as coisas, os trechos estão aí até hoje, né? 2011, cara. 2011. Até hoje. É como se a entrevista tivesse saído ontem. Então, assim, Deus deu graça.
Sim. Por isso que eu não fico indo também. Entendi. Deu bom, entendeu? Agora não vai toda semana, que a chance da... Porque assim... A estatística de errar pênalti para quem bate toda semana. Exatamente. E existe um lado que se opõe àquilo que você crê que vai se preparar para te pegar em alguma. Né? Então, assim... E o coração de quem... Perdão, o seu coração em ir realmente é o de usar aquela plataforma para falar de Cristo, né? Porque falar de benefício, né? Você tem mais aquele perder, negócio, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que eu posso ter de êxito ali? Cara, é o nome do Senhor ser glorificado. Esse é o êxito. Esse é o êxito. É tipo assim, ao mesmo tempo de não negociar minha fé de forma alguma, não levar o peso da religiosidade junto e ser o mais leve possível. Porque, assim, uma coisa que, como pregador, a gente acostuma é falar o evangeliquez fluente em falar para quem crê. Né? Num ambiente como esse, cara, eu estou apresentando o evangelho para gente que nunca pisou numa igreja, que não gosta de crente. Sim. Que, tipo assim, que todo tipo de gente do mundo... Que não concorda, né? Exatamente. Então, assim, como é que eu vou falar de Jesus para um cara desse? Né? E como é que eu vou falar de Jesus da forma pura, íntegra, sem negociar valores, sem ofender ninguém? Cara, é um território bem doido, entendeu? Então, assim, é uma coisa que isso eu aprendi com a Ali, cara. Tipo, fala de você, fala da tua experiência, porque contra essa não tem argumento. O que aconteceu em você? Você me fala do pecado. Então, o meu pecado... Uau, entendi. Sabe? Tipo assim, você acha que todo mundo tem que sair? Não, eu tive. Eu tive. Exatamente. Traz para você. Você acha errado? Para mim, na minha vida foi, entendeu? Interessante. Eu lembro que uma dessas perguntas, o Roger perguntou qual é o problema que Deus tem com as músicas. Eu falei, cara, primeiro que Deus não tem problema, né? Deus não tem, quem tem problema é a gente, cara. Exato. Eu falei, a minha música é minha trilha sonora. Se minha vida mudou, a trilha sonora tem que mudar junto. Então, tipo assim, traz para você, sempre. Né? E eu acho que quando você vai com o propósito certo, né? Porque Jesus, Jesus, né? Que diz que vocês vão ser colocados diante de autoridades e naquele dia eu vou te dar as palavras certas. Então eu acho que quando você vai com o propósito certo, cara, eu não quero lacrar, eu não estou ali para vender CD, eu não tô, cara, eu quero apresentar Jesus. Você não vai só, né? Você não vai só. Tem uma sabedoria sobre você. Não vai só. Tem uma graça específica, cara. Tipo assim, ó. Eu não vou a muitos programas, não, tá? Sim, eu fui no Serginho em 2011 e por medo mesmo, eu tinha medo. E o Danilo, ele estava atrás de mim já tinha uns 3, 4 anos, algumas vezes. Tinha uns 3, 4 anos que o Danilo estava atrás de mim e eu fugia. Porque eu não conhecia. Eu falei, vou lá para ser zoado, programa, cara. O cara é um humorista, ele é bom, ele é inteligente. Eu falei, cara, vou lá para me lascar. Só que eu comecei a sentir paz e falei, eu vou, cara. E fui surpreendido. Ele foi muito legal comigo. Que legal. Realmente ele me protegeu. Ele driblava todo mundo e falava, faz. Driblava e faz. Driblava e faz. Ficava. Cara, tipo assim, contribuiu muito para mostrar Jesus naquela plataforma dele. E foi tão bom quanto a primeira, tão leve quanto. E assim... E a Ali fez o gol? A Ali, cara, a Ali arrebentou. A Ali deu de cavadinha. Eu não assisti essa. Ela deu de cavadinha. A Ali arrebentou. Ela falou bem, foi simples, foi leve, com graça. E, tipo, eu já sou orgulhoso, mas eu fiquei bastante. O que você aprendeu? Né? Quanto tempo... Como é que eu poderia... De ministério, vamos dizer assim. Quanto tempo da conversão? Da conversão são 21 anos. 21. Tá. E aí, nesse tempo, já começando... Porque desde o início você testemunhando e tal. O que você compreendeu? Porque eu tenho clareza, e você também, da obra que você foi chamado de evangelista, né? Se a gente pensar nos 5 ministérios ali, como evangelista. O que você compreendeu sobre a sua vocação, sobre a sua... e talvez as pessoas que estão nos ouvindo que também foram chamados a receber esse dom, né? De evangelismo. Cara, a pandemia, ela me ajudou muito a ver isso mais claramente. Porque, de certa forma, você é freado do ativismo, e não no sentido pejorativo de ativismo, mas da sua atividade eclesiástica, e agora a minha esfera, ela se reduz a amigos e vizinhos. A galera do meu condomínio, ao cara que trabalha na obra na frente, ao seu Ju, que é a Dona Maria que limpa a rua,
a malucada que pega onda comigo, a galera do que fica no trapiche, olhando onda e conversando o dia inteiro. E perceber, essa é a minha igreja. Esse é o meu campo missionário. É muito mais desafiador mostrar Jesus com a vida do dia a dia do que com uma pregação. É muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Você está sendo lido o tempo inteiro. E conseguir deixar marcas em algumas pessoas que te veem todos os dias. Eles vão te ver no dia bom e no dia mal. Eles vão me ver a maioria do tempo. A galera que mora lá só vão me ver de bermuda e chinelo o dia inteiro. Falando de prancha e de onda, e enfim. E no meio disso, você mostrar Jesus sem forçar barra alguma, deixa as pessoas verem. Isso é muito desafiador. Me fez entender que o que eu faço dentro da igreja hoje é ensino e ativação. Tá. Sobre como fluir do lado de fora. Sobre como viver. A minha mensagem não é muito a respeito de como ser igreja, ou de como discipulado, essas coisas internas. A minha parada é vida do lado de fora e como ser eficaz do lado de fora. Então, do lado de dentro, eu compartilho isso com a igreja que eu sou. Tá. Então, você começou a compreender que o seu ministério é muito mais de equipar e ativar ali. Do lado de dentro. Para a galera ir para fora. Do lado de fora é inspirar. Tá. Do lado de fora. Até porque, quando eu entrei em pazes com a minha música, tipo, cara, eu não faço worship, velho. Já tentei, eu não tenho voz para isso. Enfim, não é a minha parada. Minha música, ela é devocional. Minha música, ela é para você ouvir em casa, no carro, indo para a praia, fazendo nada, limpando a casa, entendeu? Tipo assim, os meninos estão incomodando, bota aí uma música para você espirrar e ouvir, entendeu? Tipo assim, essa é a minha música. É uma música do dia a dia. Tá. Tem que ser leve, mas tem que carregar algo substancial ali dentro, por causa do ambiente que a música traz, aonde ela é ministrada, né? Então, tipo assim, se você consegue fazer uma pessoa pensar em Deus, Deus já começa a ministrar essa pessoa, sozinho, só precisa abrir a porta. E como é importante você ter essa clareza, né? No seu caso, da sua música, do seu propósito, o que você tem que fazer, né? Como é importante, porque aí começa a ficar leve, né? Não, foi a hora que ficou leve. O que o Paulo Borges fala, de tipo assim, cansa muito fazer serviço, mas não cansa trabalhar. Ele fala disso, né? Usando essa nomenclatura do servo e do filho, né? Os filhos trabalham com o pai, né? Os servos fazem serviço, né? Então, fazer serviço é troca de salário, cansa, né? Então, você fica esgotado, não aguento mais, quero desistir. Amar pessoas, cara. Amar pessoas. É porque a gente tem um sentido muito romântico dessa palavra. Né? Parece que amar pessoas está sempre, eu te amo. Não, cara. O amor, ele se revela, às vezes, numa atenção que você deu. O amor é simplesmente um eu me importo. Um amor, às vezes, é só você parar para ouvir alguém. Sacou? O amor, às vezes, é só você dar um conselho que é preciso de um pouquinho mais de coragem para dar. Sabe? O amor, ele se manifesta de formas incríveis. E ele é completamente leve. Por quê? Porque ele explode. Você não controla ele. Né? Você só deixa ele sair. Quando, aos poucos, eu vou te falar, não aprendi isso, não. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo de aproveitar qualquer oportunidade sem forçação de barra alguma para deixar uma marca legal. Existe uma dádiva, essa que a gente falou no meio da entrevista, no começo da entrevista. Existe uma dádiva. Que Deus me deu, que é o fato da minha cartão de visita a ali, minha né? história ser conhecida. Então, sem fazer nada, o cara está me olhando de longe, sabe? Aquele cara se converteu, saiu de uma banda por causa de Jesus. Deixa eu ver como ele trata a esposa, deixa eu ver como é que ele cumprimenta as pessoas. Trata um garçom. Tipo assim, claro. Se eu nunca ter falado com esse cara, eu posso estar evangelizando ele, entendeu? Porque aquele negócio é a respeito, muitas vezes, eu piro sempre Noemi e Ruth. Né? Quando Noemi vai voltar para sua terra, e Ruth fala, olha, onde você for eu vou, onde você morrer eu morro, porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu não conheço seu Deus, mas eu conheço você. E por sua causa eu quero o seu Deus, entendeu? Uau. De você deixar as pessoas olharem para você e falar, quer dizer que então esse cara não serve? Cara, eu quero o seu Deus. Sabe? De tipo, isso é um baita desafio. E essa é a nossa missão, né? Desde o início. Né? Então, essa era a nossa missão pré-pecado, né? Porque Deus nos cria
E ele é o Deus invisível, né? E ele quer ser visto, materializado na Terra, né? Então ele cria um ser à imagem, que é a sua semelhança. E a primeira... Já parou pra pensar que a primeira frase, a primeira palavra, né, que destampou o ouvido do homem, quando está registrado lá, é frutifique, multiplique-se. Encha a terra. Porque agora encha a terra inteira do conhecimento de quem sou eu, porque você é a manifestação da minha virtude. Onde você chega, vão me ver, né? Exatamente. Então, desde o início era isso, né? Era a gente poder chegar para as pessoas e quem te vê um pouco de quem é o Senhor, né? E aí, falando de princípio, agora é muito doido isso. Porque, assim, o tempo que a gente está, ele está cada vez mais moderno. Ou seja, formas melhores de se fazer. Aí, o futuro Deus mostrou. É só ler Apocalipse, você vai ver o futuro. Né? O futuro ainda tem uma árvore da vida que nem tinha no princípio. No futuro não tem templo nenhum. No futuro tem uma presença que envolve tudo. Sabe? No futuro, até a música que vão cantar no futuro é o Cântico de Moisés. Tipo... Ou seja, será que o moderno é o futuro? Porque o futuro ele nada mais é do que um resgate da essência. Quando Deus fez tudo, ele fez perfeito, exatamente. Uma restauração de algo que estava perfeito no primeiro dia. Que não precisa ser alterado, ou melhorado, ou aperfeiçoado. Não. Eu preciso voltar para a essência, só isso. Porque aí, se eu conseguir, com a minha vida, deixar a marca de Cristo por onde eu passar, velho, é o serviço mais leve do mundo. Sabe? Você pensar que Adão foi chamado para cuidar de um jardim que era autocuidante. Ele era um fiscal da natureza. Eu falei isso uma vez no Rio de Janeiro, o cara falou, ele era um fiscal da natureza. Ficava só ali. Sinistro. As plantas crescendo, falando, fui eu, não foi nada. Não, mas é a leveza da presença de Cristo. Né? Existe aquilo que a gente fala do peso da glória de Deus, que é um tipo de manifestação. Mas, para mim, a maior manifestação de Cristo ela vem com uma leveza absurda, de você chegar e o ambiente fica leve, e as pessoas começarem a sorrir, e as pessoas ficarem à vontade. E gente que, escondia um monte de coisa, de repente se sente à vontade para compartilhar. Ou seja, botou para fora, saiu.